Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para a nossa aula do programa Universidade para Todos, tá? Hoje separamos um tema muito importante aqui para podermos trabalhar. Essa imagem ela já meio que nos diz muito sobre o que nós iremos tratar aqui, e o tema da nossa aula de hoje se fala sobre os problemas ambientais urbanos. E quando a gente fala de problemas ambientais urbanos, nós estamos falando sobre o volume do descarte de resíduos que são jogados fora, sobre a questão da poluição com emissão de CO2 na atmosfera, o processo de desmatamento que está ocorrendo aí em várias partes do Brasil, o descarte ou o esgoto que não é tratado antes de ser despejado no leito dos rios, a questão das geleiras aí, das calotas polares que estão descongelando. Então tudo isso aí são problemas ambientais que nós vamos aqui trabalhar na aula de hoje. Como podemos caracterizar então um problema ambiental? Bom, a princípio ele deve ser entendido como qualquer desequilíbrio provocado por um choque, um trauma ecológico, um desequilíbrio ecológico, aquilo que a gente tem fora do padrão, fora do normal. O impacto ambiental ele é resultante geralmente, em sua maior parte, da ação antrópica do homem, ou seja, aquela ação que o homem tem sobre o meio ambiente, a mudança que o homem faz sobre o meio ambiente. E que mudança é essa? É o que eu falei anteriormente, processo de desmatamento, o despejo de esgoto dentro do leito dos rios, a emissão de CO2 por causa do processo industrial que está longo e avassalador. Então tudo isso aí vai estar ocasionando essa mudança, esse choque ambiental que está causando aí esse trauma ecológico. Logo que, no entanto, pode ser também resultado de acidentes naturais. E que acidentes são esses? A explosão de um vulcão, o choque com um meteoro, um raio, um tsunami. Então todos esses são fatores, tá? Que vai ocasionar aí esses impactos ambientais, esse desequilíbrio ecológico. Porém, quando isso acontece de uma forma natural, isso já é do cotidiano. A natureza já vem passando por isso desde antes da existência do ser vivo, da humanidade em si, do ser humano, entrar nesse período do antropoceno, que o homem isso já acontece. Mas hoje o ser humano, o homem, ele já acelerou esse processo. E é por causa disso que nós vamos tratar desse assunto aqui hoje. Bom, pensando nisso, pensando na questão do meio ambiente, a resolução normativa do CONAMA, tá, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, lá o 001/86, eles consideram que impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, tá? Então qualquer ação que o homem faça, que seja ela direta ou indiretamente, e que afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, tá? Ela deve ser pensada e estudada para que não fira esse direito aí da população, porque isso vai estar também presente na Constituição Brasileira de 88, no seu artigo 225, quando ele fala que todo ser humano tem direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. E se pensarmos bem na lógica, a única coisa que nós não temos é esse equilíbrio ecológico. E também que afete as atividades sociais e econômicas, tá? Então qualquer coisa que afete esse perfil, visando que tudo hoje que nós podemos possuir está dentro do ambiente, desse meio ambiente, da natureza, desses recursos naturais, que eles não são infinitos, tá? Nós vamos trabalhar isso também durante esse conteúdo. Esses recursos naturais, eles não são infinitos, eles têm um fim, e o homem, tá? A sociedade está acelerando o processo desse fim, diminuindo o tempo de vida desse recurso, já que nós iremos utilizar ele aí por um todo. A conservação da biota, que é a fauna, a flora, então pensar justamente na proteção desses ambientes, tá? Que também, se nós pensarmos na natureza, né, nessa questão da biota, esses ambientes fazem parte, são lares da fauna, e quando você retira ali, você retira esse ambiente de vivência desses animais, tá? Então pensar também nessa perspectiva. Uma outra coisa são as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, lembrando que aí eu falei aí da questão do descarte dos resíduos no leito dos rios,
Mas, por exemplo, depois que isso chega no leito dos rios, isso é levado, isso é carregado e vai chegando até os oceanos. E ao chegar nos oceanos, eles vão se concentrando em determinada parte. Se você der um mergulho, para você ter uma ideia, se você der um mergulho em uma área onde seja a foz de um rio, no oceano, no mar, você vai ver que há uma concentração de lixo nessas áreas que foi levado pelas águas. E algumas delas se direcionam às áreas de preservação permanente, que são as áreas de mangue. E como a forma da fauna, da flora desses ambientes, que são daqueles galhos entrelaçados, tá? Das raízes expostas, então o lixo acaba muitas vezes se acumulando nesses ambientes, prejudicando ali a fauna daquele local, a vida que se estabelece naquele ambiente. E a outra coisa é a qualidade dos recursos naturais. E aí me vem a pergunta, qual é a qualidade da água que está chegando no seu lar? Tá? Qual é a qualidade do alimento que está chegando na sua casa, que você está comprando? Qual é a qualidade dos legumes, tudo isso que você tem consumido? Qual é a qualidade da carne que está chegando, do peixe, do frango que está chegando na sua casa? Então, a gente pensar também nesses recursos ambientais, que a gente está falando justamente disso. Ah, mas não é só a questão da fauna e da flora? Sim, mas, por exemplo, quando se há essa produção, o que tem se utilizado nesse processo de produção desses alimentos? Então tudo isso é pensar também nessas qualidades. A qualidade do solo que está sendo plantado aí, as hortaliças, que está sendo plantado os legumes. É um solo propício? Como é que está o processo de contaminação por causa do uso de agrotóxico nesse ambiente? Então tudo isso é de se pensar nessa análise. Também devemos pensar aí quando falo muitas vezes de desastres naturais, podem ser natural e muitas vezes podem ser criminosos, mas isso é a imagem de um incêndio no Parque Nacional de Brasília, é uma queimada, uma destruição ambiental que pode ter sido ocasionada, pensando ali na cidade central, no Planalto Central, longe aí das áreas dos oceanos, então não tem influência aí da maritimidade, então isso pode ter sido sim um desastre natural, porém causado pelo volume, tá? Pensando desta forma, de CO2 na atmosfera, tá? Que aí há uma concentração desses gases, o que faz aumentar a temperatura dentro do globo terrestre. Então, isso aí pode ter ocasionado justamente nessa área, por outros fatores que aí a gente vai pensar ao longo aí das aulas e também que vocês possam aí pensar um pouco criticamente sobre o que pode ter causado aí esse incêndio. Os principais problemas urbanos ambientais estão ligados aí à poluição, e aí dentro da poluição a gente vai ter alguns desses fatores, que é o ar, o solo, poluição visual, poluição das águas, poluição sonora, tudo isso aí vai estar presente, tá? Tem alguns exemplos que a gente vai utilizar lá na frente em outras aulas, vou deixar vocês curiosos aí para a próxima aula também a respeito disso. Tem a questão dos resíduos sólidos que são gerados, tá? E aí, como eu falei anteriormente, a gente acaba consumindo e produzindo muito desses resíduos. O esgoto, tá? Então, enchentes, erosão terrestre, marinha, inversão térmica, ilhas de calor, chuva ácida, tudo isso aí vai estar correlacionado a problemas ambientais e problemas urbanos. E quais são as causas desses problemas ambientais? Aí agora a gente começa a pensar. Podemos pensar inicialmente pela Revolução Industrial, já que a gente está falando aí da produção, da emissão de CO2, o processo de industrialização da primeira Revolução Industrial que começou lá em 1750, em Londres, na Inglaterra. Então, quando começou lá, aí já se começa a pensar em toda essa perspectiva. O capitalismo e a globalização, lógico que com o processo de industrialização as coisas começaram a se acelerar e o processo de globalização e capitalismo nos tornaram pessoas muito consumistas. Então, quando a gente mais consome, mais resíduos nós iremos gerar e aí vai ter outros problemas, vai causar os problemas ambientais. O processo de urbanização e crescimento desordenado das cidades, existe sim algumas cidades que foram planejadas, mas após um determinado tempo, essas cidades acabam por, aos seus arredores, a sua periferia, ela começar a crescer desordenadamente, tá? Então temos várias cidades que vão dar exemplo disso. O aumento populacional de quase 8 bilhões de habitantes no mundo. Isso quer dizer que nós temos aí mais
muita gente para consumir esses recursos naturais. Então vai ter um processo de consumismo cada vez maior. Então há uma preocupação muito grande com o crescimento populacional, com a questão do crescimento da população. Porque quanto mais pessoas se tem, mais vamos ter que produzir, mais as cidades vão crescer, mais nós vamos consumir, mais nós vamos gerar resíduo. E assim esse processo é como uma bola de neve que vai crescendo e crescendo. Uma outra coisa é a ineficácia da política de educação ambiental, tá? Que é a questão de como se trabalhar esse conteúdo. E aí não estou falando de trabalhar na universidade ou aqui apenas em um programa educacional. Estou falando de se trabalhar isso desde a educação infantil, tá? Pensando na política de educação ambiental, de que devemos pensar em como se utilizar os recursos naturais e como utilizar esses recursos no processo de separação dos resíduos para diminuir o descarte desses resíduos no meio ambiente. Então, pensando em todas essas logísticas dos problemas ambientais urbanos, é pensar primeiramente na eficácia, tá? Se ter uma política de eficácia da política de educação ambiental, para se trabalhar esse processo desde lá do início da educação, tá? Então, pessoal, para a aula de hoje, tá? Isso foi só uns pontos para deixar vocês curiosos, porque na próxima aula nós vamos estar trabalhando os tipos de poluição e as causas e consequências que esse tipo de poluição pode trazer para o meio urbano e também as causas que isso traz diretamente ao meio natural, tá? Se ligue na próxima aula, fiquem com Deus e até a próxima. E aí, galerinha? Tudo bem com vocês? Então, e aí, como foi a curiosidade de vocês sobre os problemas, sobre a questão da poluição que nós iríamos trabalhar depois da última aula, tá? Então, na aula de hoje, tá, nós vamos aí tirar as curiosidades e trabalhar os temas relacionados à poluição, tá, dos problemas ambientais urbanos da última aula. Então, fique com a gente e vamos lá na nossa aula de hoje. Problemas ambientais urbanos, aula 2. Então, vamos lá. Um dos primeiros temas dos problemas ambientais urbanos que nós vamos discutir aqui é a questão da poluição atmosférica. Como na última aula que eu salientei lá, essa poluição está atrelada à emissão de CO2 na atmosfera, tá? Causando aí essas possíveis aí que a gente vai trabalhar, essas questões dessas mudanças climáticas aí, desses efeitos da mudança climática que está ocorrendo aí no nosso planeta e não somente no Brasil, mas em todas as partes do mundo. Então vamos ver aí algumas desses tipos de poluição atmosférica e dos efeitos que essa poluição ela pode causar à sociedade e também ao meio ambiente. Bom, então a poluição atmosférica ela se caracteriza-se basicamente pela presença de gases tóxicos e partículas sólidas no ar, tá? Então aí desde o processo lá da Revolução Industrial que a gente comentou aí na última aula, tá? 1750 com a primeira revolução, a invenção da máquina a vapor, e aí quando chegou ali na segunda revolução industrial, em meados do século XIX, início do século XX, com a questão da segunda revolução industrial, então a descoberta do petróleo, aí começou o processo das grandes máquinas, tá? Voltado aí pela queima desse combustível fóssil. Então tudo isso aí vai estar relacionado a essa poluição atmosférica que se intensificou a partir daí desse momento. Então, recursos naturais aí, tá? Não renováveis, então são esses recursos energéticos aí que são consumidos, que é a questão do carvão, do petróleo, do gás. Quando esses resíduos aí, esses combustíveis fósseis, eles são queimados para geração de energia, eles então emitem muita poluição atmosférica, muito gases tóxicos e partículas sólidas no ar. Quais são as consequências disso? Bom, as indústrias automóveis eles têm lançado uma grande quantidade de monóxido de carbono e dióxido de carbono na atmosfera, que faz acelerar o processo de aquecimento global. Cara, e quando nós pensarmos aí, não sei se vocês já começaram a perceber que nos últimos anos a temperatura ela está começando a aumentar, você sente que está mais calor do que no ano anterior, que a temperatura está mais elevada, tudo isso vai estar sendo relacionado, são consequências desse processo aí das grandes indústrias, dos automóveis, da emissão dessa grande quantidade de monóxido de carbono e dióxido de carbono na atmosfera. Bom, outras que vai aí afetar também as consequências desse processo é a saúde do ser humano, tá?
é a mais afetada pela poluição. Doenças respiratórias como bronquite, rinite alérgica, alergias e asma levam milhares de pessoas aos hospitais todos os anos. Isso quer dizer, quanto mais industrializada uma cidade for, quanto mais urbanizada essa cidade for, maior será o número de pessoas que irão sofrer com esse tipo aí de doenças respiratórias. E aí, pensando assim nessas doenças respiratórias e um momento tão caótico que nós estamos vivendo por conta da pandemia, o problema respiratório acaba se tornando algo muito sério em caso de contaminação aí pela Covid. Outros problemas de saúde também, tá? É a questão da irritação da pele, lacrimação exagerada, infecção nos olhos, ardência na mucosa da garganta, os processos inflamatórios de todo o sistema circulatório quando os poluentes chegam em circulação, tá? Então você que trabalha aí no centro urbano, nesse processo todo, nas grandes cidades, nas grandes capitais brasileiras, onde esse processo aí de urbanização ele é intenso, tá? O volume de veículos, de ônibus que rodam no centro das cidades, emitindo esse CO2 e você tendo que transitar nesse ambiente, então isso vai te trazer aí grandes e sérios problemas à sua saúde. E aí, se pensar nessa maneira, pense agora na quantidade de toda essa concentração aí da poluição desse gás, se direcionando a um único ponto da superfície terrestre, da atmosfera terrestre, aquecendo então aí as calotas polares, e aí tendo esse degelo, um aumento no nível, tá, dos oceanos. E aí quando você pensa, mas o aumento do nível dos oceanos, gente, uma das maiores cidades brasileiras, por exemplo, e mundiais, estão no litoral, tá? Ou seja, estão ali com a altitude ao nível do mar. Então qualquer aumento de 50, 1 metro, 2 metros que ocorrer no oceano, essas cidades serão alagadas, serão colocadas debaixo d'água. E aí se a gente pensar na questão, e aí pensando ali na cidade de Atlântida, se a gente pensar dessa maneira, seremos uma nova Atlântida, tá? Uma cidade embaixo d'água. Uma outra questão da poluição, e aí se vocês pensar, lembra quando eu falei dos alimentos, a qualidade do alimento que está chegando em sua casa, é a questão do uso do agrotóxico, tá? Quais são as consequências disso? E aí entra em um outro problema que eu comentei lá com vocês também, que é o problema do solo. Uma das principais consequências é a infertilização, ou seja, o empobrecimento desse solo para a plantação e a contaminação da água. Tá? A terra se torna improdutiva e não tem mais como cultivar nenhum outro tipo de plantio. E aí você pensa, mas professor, mas como isso? Simples. Se o solo se torna improdutivo, obviamente não vamos ter como plantar. Se não planta, nós não vamos ter como comer. Só que o solo também precisa da água, e a água já está contaminada. Tá? Então nós temos aí um solo pobre, sem o seu principal meio de salientar, de diluir, digamos assim, os nutrientes sobre o solo. Então esse solo pobre não tem como produzir, sem produção não há alimento. O problema é que nós estamos acelerando, tá, esse processo aí. Então, lógico, a poluição do solo, ou seja, a camada superficial da crosta terrestre, ocorre devido aos maléficos diretos e indiretos causados pela desordenada exploração e ocupação do meio ambiente, depositando no solo elementos químicos estranhos, prejudiciais às formas de vida microbiológica e à colaboração em relação às interações ecológicas regulares. Porque se o solo está pobre e ele não produz, lógico, a vegetação deixa de se desenvolver naquela área. Sem a vegetação, a fauna deixa de existir naquele ambiente, reduzindo a área de confluência entre os seres ali viventes. Tá? Então isso vai ser muito mais drástico do que possamos pensar que isso será aí em um momento atual agora. Se pensar no momento oportuno do hoje, beleza, a gente não senta. Mas se pensar em momentos futuros, nas gerações futuras, que o mesmo artigo 225 da Constituição Federal garante, tá? Essas pessoas não terão mais recursos para a sua sobrevivência. Outra coisa das causas da poluição do solo é o acúmulo de lixo sólido, como embalagem de plástico, papel e metal, e de produtos químicos como fertilizantes, pesticidas e herbicidas. Então, onde estão sendo descartados esses resíduos agora, esses resíduos sólidos, esses plásticos? O plástico demora milhares de anos, gente, para se decompor. Tá? O papel ainda tem um descarte mais rápido, mas de quanto de matéria química esse papel possui aí que pode prejudicar a sociedade?
O metal nem se fala, esses produtos todos, quando eles são descartados de formas irregular, eles têm um destino. Tá? Produtos químicos sobre o solo, fertilizantes dentro das águas, na alimentação. Então tudo isso deve se pensar e são consequências drásticas que estão ocorrendo aí, tá? Através da poluição. E olha que a gente só está naquele primeiro tópico lá, tá certo? Das consequências, digamos assim, do processo aí que causa danos ambientais. Um outro problema relacionado à poluição, a gente falou aí do problema da pressão atmosférica, da questão dos gases, do CO2, do ar, falamos aí da questão do solo, um pouco da água, mas também tem a poluição visual. Olhem esta imagem, isso é uma imagem de uma cidade tecnicamente toda industrializada, ligadas na tecnologia. Tá? Quais são as consequências disso? Bom, a poluição visual ela tende a contribuir para a perda da identidade das cidades. Compromete a segurança do cidadão ao prejudicar a sinalização de trânsito e ao tirar a concentração de pedestres e motoristas, contribuindo para o aumento de acidentes de trânsito e compromete também a saúde da população, porque na medida que afeta a qualidade de vida das pessoas, sua saúde, segurança e o bem-estar. Lembram lá da resolução do CONAMA? Pois é, está aqui a primeira delas, ó. Se afeta a qualidade de vida das pessoas, sua saúde, sua segurança e seu bem-estar, ela está contra o processo da resolução do que o CONAMA ela garante que tem que ter. Porque quantas vezes nós passamos desapercebidos, olhando, por exemplo, para aquelas placas luminosas, tá? E eu não estou dizendo que não tem que existir as placas em si, mas a questão é a quantidade, o volume com que essas placas ocupam esses espaços urbanos, tá? Dificultando aí o processo de visualização e de concentração das pessoas. Poluição das águas, tá? Então, pensando aí na poluição das águas, e aí eu falei da questão do descarte de resíduos que acabam indo direto para o leito dos rios. A questão de uma cidade que não tem um sistema aí de esgoto adequado, de tratamento, tá, dos resíduos que são jogados nos leitos dos rios, vai diretamente. Então vai haver aí uma perda da biodiversidade das águas, tá? E lógico, também vai afetar diretamente a água que chega nos nossos lares. Estima-se aí pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, que aproximadamente cerca de 80% das pessoas que dão entrada em hospitais, em postos de saúde, por alguma questão de infecção, está relacionada diretamente a consumo de água que não foi tratada ou foi tratada indevidamente, ou seja, nós estamos aí consumindo água poluída, certo? Então pensar nessa perspectiva aí. Professor, mas para além disso, quais são as consequências? Bom, o lançamento de detritos na água de rios e oceanos e a contaminação dos lençóis freáticos por componentes orgânicos oriundos do chorume e do lixo, tá? Lembra lá o descarte do resíduo? Pois é, eles não são descartados adequadamente, então isso vai gerar um sério resíduo, tá, desse chorume que vai filtrar no solo e aí a partir da índice pluviométrico vai chover, esse chorume ele vai percorrer o lençol freático, tá, e vai chegar até o leito dos rios também contaminando. E também de cemitérios. A poluição das águas também ocorre pelo vinhoto, resultante da fabricação de açúcar e do álcool, pelo vazamento de tanque de armazenamento subterrâneo de posto de gasolina, agrotóxicos e fertilizantes, rejeitos e aterros industriais e principalmente do esgoto. Principalmente quando a gente fala esgoto, é porque se a gente pensa que as cidades estão extremamente urbanizadas, isso quer dizer que ela gera muito esgoto. Quanto maior for a população, e aí lembra lá do exemplo, quando eu falo assim, São Paulo, uma das cidades mais industriais do Brasil e do mundo, tá? São Paulo, que é uma das cidades globais, aquela cidade de grande importância, então tudo isso aí ela vai ter um alto índice de derramamento de resíduos nas águas, tá? O Rio Tietê está ali, que era um grande exemplo. A gente pensa que o Rio Tietê sempre foi assim. Não, o Rio Tietê nem sempre foi assim, tá? Então foi justamente esse descarte acelerado, esse processo de urbanização acelerada que causou todos esses problemas. Então, essas são as principais causas de deteriorização dos rios, lagos e dos oceanos. E isso afeta diretamente a população. Isso afeta diretamente não só a população em si, a sociedade, o homem, mas sim o meio ambiente também. Porque os animais dependem dessas águas, tá? Os animais dependem de todo esse processo.
E assim como, por exemplo, o homem, a sociedade, ainda tem seus meios de capitalizar, de mudar, de tratar até. Hoje quase ninguém consome água diretamente vindo aí do centro de distribuição. A água que geralmente nós estamos consumindo diretamente, que é a que nós bebemos, muitos têm comprado aí os vasilhames de água natural, gasto aí de 7, 8, 10 reais, a depender do seu posicionamento ou da sua localização geográfica. Então, ainda tem isso, mas os animais, a flora, a fauna, recebem aquela água diretamente contaminada ou não. E aí quando você pensa na questão da sua alimentação, a planta, os legumes, os vegetais, todos eles, no seu processo de desenvolvimento, ele extrai tudo aquilo que está no solo. Então, se o solo foi ali fertilizado, se tem um solo ali cheio de chorume, então ele vai tirar tudo aquele nutrientes que está ali. Inclusive, aí, esses agrotóxicos que foram jogados aí na natureza, que acabaram chegando até esses ambientes, isso quando não são jogados diretamente. Consequência, cerca de 3 bilhões de habitantes em nosso planeta, isso quer dizer, gente, ó, 1/3 aproximadamente da população mundial estão vivendo sem o mínimo necessário de condições sanitárias, tá? Sem um sistema de esgoto adequado, sem ter água potável. Então, e 1 milhão não tem acesso à água potável, não tem acesso a essa água de consumo que é essencial à vida humana, tá? E em virtude desses graves problemas, espalham-se diversas doenças como diarreia, esquizomose, hepatite, febre, tifoide, que matam mais de 5 milhões de seres humanos por ano, sendo que o número maior de doentes sobrecarrega os precários sistemas de saúde dos países subdesenvolvidos. 5 milhões de seres humanos, tá, morrem por causa dessas doenças aí que eu citei anteriormente. Gente, é 5 milhões, tá? Então, não há como mensurar esse volume da população. Então, são esses cuidados, são essas consequências que nós devemos pensar nas nossas atitudes diárias. Se há uma ineficácia, que eu falei anteriormente com vocês na última aula, se há uma ineficácia de uma política de educação ambiental para pensar nesses processos aí, desse sistema de poluição, de impacto no meio ambiente, de desequilíbrio ecológico, então nós devemos desde já pensar em meios, tá, de pular essas ações, de tentar solucionar esses problemas que hoje são causados por causa desses impactos. Uma outra coisa é a poluição sonora. Grandes cidades, volume, som, carro de som, ônibus, tudo isso, as consequências sonoras. A poluição é um efeito provocado pela difusão de um som em um tom demasiadamente alto, sendo muito acima do tolerável pelos organismos vivos. E aí eu digo, tá, às vezes você pode estar em casa, você pode controlar o volume, você pode se distanciar da onde está esse som, dependendo da sua intensidade. Isso causa danos irreversíveis nos seres humanos. E aí, se causa danos nos seres humanos, imagine na questão da fauna e da flora, tá? Porque eles também são afetados, tá? Eles também percebem, eles também sentem esses efeitos sonoros, tá? Esse desequilíbrio. No ser humano, isso pode causar a surdez, a irritação das pessoas, o estresse, a alteração do sistema nervoso, fadiga, a alucinação. As doenças psíquicas são tantos os problemas que afetam a saúde da população por causa dessa questão sonora, tá? E no meio natural também não é diferente. Os animais sentem tudo isso e eles não têm os mecanismos, gente, que nós, a sociedade, possuímos, tá? Essa questão da racionalidade, de mudar, de baixar, de se adequar, de se adaptar. Mesmo assim, nós ainda sofremos desses problemas. Então, quanto mais uma cidade se aproxima do meio natural, se aproxima de uma área rural, digamos assim, podemos até dizer, tá? Distante do centro urbano, se esses sons se aproximam desses locais, isso vai causar um estresse na fauna e na flora, causando aí grandes problemas também no meio ambiente, causando impactos ambientais. Então, até a próxima aula a gente continua aí com essa questão da poluição, dos sistemas aí que afetam o meio ambiente, dos problemas ambientais urbanos. Muito obrigado por essa aula, agradeço aí pela presença de vocês que estão aí nos assistindo e até a próxima e fique com Deus.